Você sonhou que era ajudada por um homem negro? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: Olá, Sr. Elias. Esta madrugada eu tive o seguinte sonho. Sonhei que estava em um quarto, deitada na cama com a minha mãe e a minha irmã. O quarto era iluminado por uma luz rosa e até aí tudo bem. Neste momento, eu ouvi um barulho de batida na janela do quarto que dava para uma garagem. Quando eu abri a cortina, me deparei com o pai da minha irmã, ex da minha mãe, armado, dizendo que iria matar a gente. Porém, nesse momento apareceu um ser negro e esguio. Ele não tinha face, apenas um sorriso longo no rosto. Aquele ser, que parecia que só eu podia ver, olhou e sorriu para mim e logo em seguida ele falou comigo telepaticamente, mandando eu fechar a cortina e dizendo que ele daria um jeito no pai da minha irmã que queria fazer mal para a gente. E assim eu fiz. Fechei a cortina da janela e do lado de fora da janela eu pude ouvir gritos. Quando eu abri novamente a cortina, o pai da minha irmã havia sumido, assim como aquele ser também. Nesse momento, o cenário mudou. Agora eu me via em uma sala iluminada por uma luz verde, sentada em uma poltrona e bebendo chá enquanto conversava com aquele ser alto, negro, que parecia gostar de mim. Nós conversamos e ele me falou que o pai da minha irmã havia sofrido um acidente. Ele estava entre a vida e a morte, e nós conversamos, mas, porém, eu não me lembro sobre o que, mas em dado momento ele me deu um abraço e aí eu voltei para o quarto de luz rosa onde estava minha mãe e minha irmã, novamente pela segunda vez. Eu ouvi um barulho na janela e quando eu fui olhar novamente estava lá. Eu ouvi um barulho na janela e quando eu fui olhar novamente estava lá o pai da minha irmã, de cadeira de rodas, porém armado, dizendo que o que aconteceu com ele era culpa minha e da minha irmã. Porém, nesse momento, o ser negro aparece atrás de mim, tocando no meu ombro, como se me protegesse e indicasse que estava comigo. Até o momento, apenas eu via esse ser negro que parecia uma fumaça. Mas logo após o pai da minha irmã passou a ver também, e quando ele viu, ele ficou apavorado e com medo. Ficaria muito contente se o Senhor interpretasse esse meu sonho. Desde já, gratidão, finaliza o internauta. Bom, é claro que você está recebendo ajuda espiritual na vida desperta. Agora você precisa ver a fonte de alimentação espiritual da qual você está se satisfazendo. Porque quando nós somos implacáveis com as outras pessoas, a gente também pode aí sofrer, porque a vida pode ser implacável conosco também. Então, até que ponto seria positivo a ajuda que você recebe na vida desperta? Né? Porque uma fonte espiritual, um espírito, um ser de luz que nos ajuda, ele vai querer o bem para todos e vai ser pacífico com tudo e com todos. Né? Então, você precisa ponderar consigo mesma e ver se a sua atuação ali para resolver os problemas e obter ajuda realmente está de acordo com o que Jesus Cristo espera aí do povo da terra. Porque muitas vezes você acaba se comunicando com forças espirituais malignas que adoram ser implacáveis e fazer a vingança, o que pode não ser lá tão produtivo.
existem muitas ferramentas que auxiliam a pessoa na resolução de problemas. Existem espíritos muito bons também que trabalham na vida da pessoa de forma a resolver os problemas dela sem aumentar o karma. Porque um sonho como esse pode sugerir que você está aumentando o seu karma à medida que resolve os problemas que tem para resolver. E daí tudo se torna mais difícil, por quê? Porque o karma são dívidas por uma atuação negativa e indevida da pessoa. São dívidas que mais cedo ou mais tarde nos serão cobradas, nesta reencarnação ou em outras reencarnações. Então, o ideal é que você resolva os problemas que tem, de maneira a pelo menos reduzir o karma, diminuir o seu karma. Porque quando esse espírito vai lá e aleja ao adversário seu, ele está sendo implacável. Ele está resolvendo as coisas da pior forma. E daí o problema volta para você, né? Não é mesmo? O padrasto lá não voltou armado numa cadeira de rodas, mas voltou. Então, quando esse sonho acaba, esse espírito continua com você, tá? E daí a metodologia de trabalho dele é a implacabilidade, um ser que age de forma implacável. Então, é esse o meu conselho, tá? Com certeza você tem problemas familiares aí para resolver. E eu imagino que seja assim com o seu padrasto aí, ou ex-padrasto. Mas o que você precisa ver é a fonte lá de onde você está se inspirando, de onde você está obtendo ajuda espiritual, tá? Tem que olhar de perto para ver se realmente é água limpa, a espiritualidade da qual você está tomando. Como eu já falei, a observância deve ser nesse sentido. Não adianta resolver problemas agora de uma forma implacável e aumentar a nossa dívida kármica. Agora, é claro, todos nós temos o direito de defesa, tá? Porque existem muitas pessoas que vão em centro espírita, fazem contato aí com seres não carnais, não visíveis, né? E eles vão fazendo tudo do jeito deles, mas eles não contam para a pessoa que contacta com eles que a pessoa está tendo o karma dela aumentado. Ela deveria dizer, o espírito deveria dizer, olha, eu estou resolvendo as coisas para você, mas a sua dívida está aumentando, viu? Não está diminuindo, não. É quanto a isso aí que você deve prestar a máxima atenção. O sonho deixa bem claro que é a atuação de um espírito em seu favor, tá? Mas ele deve ser disciplinado. Você deve amar indistintamente, resolva pelo amor, porque você pode estar acoplado a alguma força que está utilizando as suas mágoas, os seus sentimentos e emoções negativas para fazer algum tipo de atuação negativa na vida de terceiros, né? Então, é essa explanação que eu posso fazer acerca do seu sonho. Eu também não vou dizer que esse espírito está agindo de uma forma coerente ou não. Porque, como eu já falei, é você que deve meditar e buscar essas respostas aí, né? Você pode resolver isso com uma carta mágica. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. E ali eu tenho vídeos que falam da carta mágica.
Ali você aprende a confeccionar a sua carta mágica e aplicar no seu cotidiano. E ali na carta mágica você vai escrever que você conseguiu contactar com um ser de luz que consegue atuar positivamente na vida das pessoas segundo os preceitos estabelecidos por Jesus Cristo e que aumentam o seu Dharma, que são os créditos divinos. E ao trabalhar essa carta mágica no seu cotidiano, vai começar a magnetizar para você coisas segundo aquele prospecto ali da carta mágica. Tá? Então, é uma forma segura. Por quê? Porque a carta mágica vai começar a dificultar o acesso de seres que não são cristãos à sua pessoa, à sua consciência. E vai deixar margem, vai deixar abertura somente para seres cristãos atuarem na sua vida. Né? Não é bom ser implacável, porque a vida pode ser implacável com a gente também. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu, porque o fato de você chegar no meu canal para consultar as minhas informações já empodera você, porque o prospecto espiritual, o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos, e não o todo-poderoso só para um ou só para mim. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai sim do meu canal iluminado. O seu pavilhão mental começa a ser clareado e as coisas negativas terão que se dissolver. Porque, como eu já falei, aqui no meu canal, amamos a todos indistintamente. Pode ter certeza. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa também que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.